Boa noite, Angola. Boa noite para si que está na nossa companhia todos os sábados. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa que o conecta ao mundo dos negócios e bem-estar, Conexão Imobiliária. Eu sou Miguel Ribeiro. Esta semana estamos sem a nossa colega Emanuela Cassumba, mas estará presente na próxima semana. E como sempre, temos reservado para si, durante uma hora, muita informação e conhecimento. E o programa de hoje é muito especial e diferente. Fique connosco e vai saber porquê. Sem fugir à regra, vamos dar um giro. No quadro Conexão, temos uma entrevista com o Dr. Pedro Cristóvão. O engenheiro Valdir está de volta ao quadro Metro Quadrado para falar mais sobre infraestruturas urbanas. O arquiteto Gameiro explica mais uma vez a importância de fundações no quadro Primeiro Tijolo. Este foi o resumo que preparamos para si hoje. Mantenha-se conectado. Como antecipamos, vamos acompanhar esta entrevista especial com o Dr. Pedro Cristóvão, administrador na empresa EGTI, no espaço Conexão. Boa noite, caros telespectadores. Sejam bem-vindos ao nosso programa Conexão Imobiliária. Vamos agora passar ao quadro Conexão. Aqui temos uma entrevista muito especial com o Dr. Pedro Cristóvão, da empresa EGTI EP, Empresa de Gestão de Terrenos Infraestruturados de Angola. Dr. Pedro, como está? Tudo bem? Muito obrigado. Foi uma honra receber aqui na sua casa para nós podermos fazer aqui conhecer melhor. Boa noite, caros telespectadores. Sejam bem-vindos ao nosso programa Conexão Imobiliária. Vamos agora passar ao quadro Conexão. Aqui temos uma entrevista muito especial com o Dr. Pedro Cristóvão, da empresa EGTI EP, Empresa de Gestão de Terrenos Infraestruturados de Angola. Dr. Pedro, como está? Tudo bem? Muito obrigado. Foi uma honra receber aqui na sua casa para nós podermos fazer aqui conhecer melhor esta empresa e transmitir aqui para os nossos telespectadores. Eu queria começar aqui com uma pergunta simples. A EGTI, como é que ela foi criada e quando é que nasceu essa ideia? É uma empresa privada, uma empresa pública? O que é que nos pode transmitir aqui sobre esta empresa? A EGTI é uma empresa pública e ela foi constituída, foi criada em 2015 ao abrigo do Decreto Presidencial 58/15 de 5 de março. E a ideia da EGTI nasce do que é conhecido de forma pública, nasceu de uma observação que o Presidente da República, na altura, engenheiro José Eduardo dos Santos, refletiu quando visitou a cidade do Quilamba, onde orientou que estava a ser criada uma empresa pública para se fazer a comercialização dos terrenos, no caso do Quilamba, a exemplo, né, das outras cidades que estão a ser construídas ao abrigo do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação. Mas estas não têm nada a ver com as centralidades, é um projeto totalmente diferente. É um projeto diferente, mas incide sobre o mesmo espaço, porque as áreas onde estão a ser construídas, onde foram já construídas as primeiras fases das centralidades, todas elas fazem parte de reservas fundiárias constituídas. E sempre foi ideia do Executivo lançar um lado para a parte pública e deixar os terrenos reservados para o investimento privado, porque na verdade quem faz crescer uma cidade não é tanto o setor público, mas sim o setor privado. Por isso é que temos a gestão dos terrenos
do foral da cidade do Quilamba, segregado dos programas do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação para as edificações que foram feitas. Mas este programa da EGTI, portanto, são terrenos de domínio público que estão a ser preparados, estão a ser infraestruturados para ser adquiridos pelo cidadão. Exatamente. Só ressaltar que a nossa gestão não se cinge só aos terrenos de domínio público, mas sim aos terrenos de domínio privado do Estado, que é estes que se tornam concedíveis para então se poder fazer negócio com os privados. Como é que está organizado a própria estrutura da EGTI em termos de trabalho, em termos de atividade para servir a população? A EGTI é uma empresa que foi estruturada com o mínimo necessário de funcionamento e ela está postada em técnicos nacionais, jovens e capacitados para desempenhar essa atividade. Tanto é que até o momento nós temos tido um trabalho tanto na fase de recepção de pedidos como a fase de negociação e mesmo para concluir os negócios por via de escritura pública de uma forma célere e satisfatória para todos os nossos clientes. Como é que a EGTI está a promover este projeto no país todo? A estratégia de promoção da EGTI parte do princípio da comunicação, do veículo de comunicação, em que o primeiro passo foi a apresentação pública feita a 5 de dezembro de 2017 e tem-se chamado algumas associações promotoras, alguns bancos, instituições financeiras da banca, para que venham à nossa empresa e conheçam os nossos produtos. E, de certa forma, também temos divulgado um pouco a nossa atividade, onde nós temos a nossa gestão, concretamente na cidade do Quilamba, na cidade de Sequel e na área residencial do Camama, onde na cidade de Sequel e do Quilamba, para além de termos as placas de anunciação da empresa, temos os nossos stands para recepcionar quem queira que seja e possa ter a informação. Já no Camama temos a estrutura de termos outdoors à volta da própria área para que o cidadão possa tomar conhecimento da existência da empresa e ela aos contactos quando querendo saber mais, temos o nosso site que está disponível ou pode acorrer aos nossos serviços, que nós temos uma área de marketing que está pronta para receber os clientes ou promotores interessados. E como é que têm sido as entidades, como acabou de citar agora, bancos e associações, empresas de promoção, de promotores imobiliários no geral, não é? Como é que tem sido essa adesão? Tem havido uma participação, tem havido solicitações? Acha que o mercado, nesta fase em que nós estamos a atravessar, eles querem aceder a estes terrenos? Para questão de princípio, realmente temos tido muita solicitação. Nós já só de solicitações desde 2017, março, que foi a altura em que nos foram afetados os terrenos para a nossa gestão, até o momento nós contamos com mais de 500 pedidos. Mas estes 500 pedidos não acabam por não se refletir em negócios concluídos. Por quê? Porque primeiro nós olhamos para a qualidade do cliente. Muitas vezes o cliente pretende desenvolver um negócio que os planos urbanísticos ou os instrumentos de ordenamento do território que foram constituídos para essas áreas não permitem. E outra também é muitas vezes a pretensão que está à margem daquilo que é possível fazer no terreno. E fora, tirando também essa situação, juntamos agora a atual situação da fraca capacidade financeira dos próprios promotores, então isso tem feito com que vários promotores ou desistam ou pedem para suspender os processos até recorrerem a algum financiamento bancário para poder então voltar para nós para poder investir.
Mas há aqui qual é o método de adesão, como é que é essa candidatura e como é que vocês fazem essa seleção para perceberem se o candidato tem condições ou não de fazer um projeto, de começar e terminar esse projeto, que é a parte mais importante, é que esses projetos terminem, quer dizer, não é só comprar e ficar com um terreno ali parado, não é? O processo inicial começa com uma candidatura do promotor, onde ele identifica-se e apresenta o tipo de projeto que ele pretende desenvolver, junto com uma planta básica do projeto a ser erguido, acompanhado da proposta de investimento para esse mesmo imóvel. Mas ele apresentar uma planta básica daquilo que quer fazer, tem que ainda visitar o terreno, conhecer o espaço onde vai desenvolver o projeto. Não necessariamente, porque, repare, vamos olhar para um exemplo concreto. Certo. A cidade do Quilamba tem um plano de urbanização aprovado, que este plano estabelece o uso dos solos e as cercas a serem construídas para as mais variadas áreas. Então, estamos a falar de terrenos que já têm um plano diretor aprovado pela administração local e que pode ser implementado nestes projetos. Sim, a EGTI, no âmbito da sua atuação, ela vai fazer em total e estrito cumprimento com o que estabelecem as normas sobre direitos fundiários e ordenamento do território. Mais precisamente, a Lei de Terras, que no seu artigo 41 estabelece que só devem ser comercializados terrenos quando sobre eles existe um plano aprovado. Certo. Então, a EGTI, quando anuncia que está a comercializar um terreno, é porque existe um plano, um instrumento de ordenamento do território pré-aprovado para tal. Porque só assim é que nós podemos então direcionar, porque ao fazer um negócio nós temos que fazê-lo de forma ordenada, para não termos depois negócios conflituantes no seu objeto a conviver na mesma circunscrição. E no caso concreto, voltando à questão do Quilamba, para poder perceber, se um cliente vem para ter connosco e diz que quer fazer uma creche, mas no layout dela apresenta uma creche com três ou quatro edifícios, 3 ou 4 pisos, nós temos que encontrar dentro daquilo que é o plano estabelecido pela cidade do Quilamba, quais são os terrenos com esta aptidão. Okay. Só então depois é que nós mostramos o terreno para que ele tenha noção. Porquê? Isso porque as infraestruturas que aí estão projetadas para aquele tipo de empreendimento. Por exemplo, temos o corredor central do Quilamba, onde temos áreas que têm a cerca de 9 a 35 pisos. Não é possível comercializar um terreno que só tenha simplesmente 2 pisos. Por quê? Porque o valor que se gastou para a infraestrutura, para aquela circunscrição, perde-se. Então, é nesse sentido. O contrário também é recíproco. Nós não vamos pôr um hospital numa área onde tem infraestruturas para áreas residenciais. Porque mais tarde a própria infraestrutura não vai ser capaz de suportar o fluxo. E em relação à habitação, como é que tem sido os candidatos que têm aparecido a nível de projetos habitacionais? Bom, a nível de projetos habitacionais, os candidatos são muito poucos. Este é o segmento que nós ainda estamos a fazer algum estudo para então perceber qual é a forma a melhor atração para os investimentos habitacionais. Mas não acha que em todos os centros urbanos o que leva as pessoas a comprarem terrenos para aquisição de habitação é os projetos que lá são inseridos? Nessa perspectiva... É preciso apresentar o que é que de facto vão ser inseridos nestas zonas, a nível de hospitais, bancos e outros projetos comerciais, industriais, turismo. O que é que a EGTI tem feito e o que é que a EGTI tem a nível de promoção para que as pessoas saibam que ali vai existir esses projetos? Pois, neste sentido, nós temos feito o trabalho de perceber e nós já realizamos negócios com grandes superfícies comerciais e elas estão
colocadas em áreas que realmente depois vão então dar aquela margem de potenciação à sua volta para a questão das habitações. Esta é uma das estratégias que nós estamos a usar para poder promover, ou seja, onde tem grandes superfícies comerciais e atrativas, nós logo a seguir estamos a desenvolver produtos para que torne atrativo a questão do setor habitacional. Então, há necessidade de haver uma grande promoção destas infraestruturas? Sim. Há parceiros a ajudarem a EGTI a comercializar, como empresas de mediação, e outras? No momento não, porque vamos ver que a EGTI não tem só a gestão dos terrenos na cidade, na província de Luanda. Ela também tem nas outras 11 províncias. Para que haja uma participação de mediadores, faz mais sentido quando o volume de negócios, ou seja, o volume de produtos a ser apresentado é maior, que dá mais margem de trabalhar do que nessa altura que ainda restringe-se a algumas localidades. Portanto, quando o volume de produtos para disposição, para disponibilização for maior da EGTI, aí com certeza que já vai fazer sentido então esta participação com os mediadores, porque aí o volume será tão alto que a EGTI por si só não vai ter capacidade para absorver todos os clientes de uma só vez, a não ser por via da mediação, que é mais centrada. E para esse princípio, nós temos já nos nossos instrumentos de gestão previsional os pressupostos para a qualificação dos mediadores. Não serão não é qualquer empresa, não é qualquer indivíduo que vai chegar para a EGTI e vai dizer que eu quero ser mediador. Nós temos requisitos, temos pressupostos para ter esses mediadores. Os mediadores são sempre uma forma de promover o que é que a EGTI tem feito para promover, quer a nível nacional, quer a nível internacional. A EGTI tem participado em feiras, tem apresentado este produto lá fora. A participação em feiras e roadshows, seja nacionais e internacionais, também está no escopo da divulgação dos produtos da EGTI. Recentemente nós participamos na Feira da Indústria e da Projeta, mesmo para começar a promover os nossos produtos, e diga-se de passagem que tivemos uma boa afluência não só de pessoas, como também, não só de pessoas singulares, como de pessoas coletivas, para tentar saber a nossa atividade, e algumas mesmo já estão interessadas e têm vindo a correr já os nossos serviços para perceber melhor, para fecharmos os negócios para essas áreas. Qual é a opinião dos grandes arquitetos do país e de grandes personalidades que nós conhecemos, que têm experiência no mundo urbano? Qual é a mensagem que transmitem em relação a este projeto da EGTI? Bem, daqueles que têm o conhecimento, realmente apoiam. Porquê? Porque apoiam a iniciativa e o trabalho da EGTI, porque a nossa perspectiva é sempre da satisfação do cliente. Nós temos dados históricos que muitas vezes para a concessão de um terreno leva-se cerca de um ano e meio para ser concedido. Em relação à EGTI, isso já não se põe, porque partimos do princípio que os terrenos sob gestão da EGTI estão livres de ônus e encargos, e a nossa gestão está de certa forma centrada para que rapidamente nós possamos fazer todo o serviço até chegar à conclusão do negócio num mais curto espaço de tempo, nem que for a um mês. Só vai depender depois da disponibilidade ou daquilo que é a disposição do próprio promotor para se fechar o negócio. Ok, vamos fazer aqui um breve intervalo, vamos continuar, não saia daí, fique connosco que nós ainda não terminamos a nossa entrevista. Estamos de volta aqui à entrevista com o Dr. Pedro Cristóvão. Dr. Pedro,
Como é evidente, a ocupação dos terrenos tem sido um problema para a EGTI, e não só, não é? Como é que a EGTI tem gerido esse processo? Realmente, a ocupação ilegal dos terrenos nestas áreas sob gestão da EGTI tem sido uma preocupação enorme. Nós, neste sentido, temos feito trabalho junto das administrações locais por formas a que, numa primeira fase, ver a possibilidade de criar instrumentos para ordenar estas áreas e então, de forma onerosa, conceder a esses que ocupam estes terrenos, porque nós partimos do princípio que quem ocupa ilegalmente um terreno, desde que seja possível a sua introdução, é um potencial cliente. Nós não comercializamos só para os grandes promotores, mas também para os pequenos. Então nós temos que olhar para essa questão da solução. Porque se nós partirmos só por um lado para as desocupações, eles podem sair dali e ir para o outro lado. Então estamos a despender esforço. Não estão a resolver o problema. Nós estamos a resolver o problema. Mas, então, mas há requalificação das zonas urbanas e há terrenos que são mesmo ocupados porque as pessoas sabem que vão ocupando para depois serem indenizadas. Para aqueles casos em que são identificados que estas pessoas estão a ocupar com o intuito da especulação para depois serem indemnizados, a esses não tem como. A autoridade do Estado tem-se feito valer e são retirados. Mas para aqueles que já estão em áreas que, na verdade, quando se constituiu reservas fundiárias ou que já estavam lá pacificamente, a estes é dada a possibilidade de reintegração mediante um instrumento de ordenamento do território que os organize e os mantenha lá. E é claro que eles depois, para terem os seus títulos, não é, pagam onerosamente por estes terrenos. Há mais problemas destes aqui na província de Luanda ou as outras províncias nem tanto? Bom, nas outras províncias também há, só que uma dimensão menor, não é? Nós vamos a dimensão menor porque o maior número de ativos da EGTI é aqui na província de Luanda. Por isso é que o problema é maior. É maior. Porque se fosse só 1 ou 2 ativos não seria tanto assim. Mas como o maior número é aqui, então o número de ocupações então, também torna-se maior por esse volume. A EGTI, como é que tem resolvido esses conflitos? Há uma equipa jurídica que vai tratando desse processo ou vão negociando diretamente com os ocupantes? Não, nós tratamos nós temos uma equipa jurídica muito jovem, competente, mas que tem dado tratamento sempre junto das administrações locais, porque a atuação da EGTI, apesar de ser a comercialização de terrenos infraestruturados, seja em terrenos de domínio privado como exploração em terrenos de domínio público, ela não deixa de estar dentro da circunscrição de uma autoridade local, de uma administração municipal, de um governo provincial. E então, neste interim, nós fazemos sempre a ligação e a ponte com essas entidades para resolver estes problemas. Nós não resolvemos o problema das ocupações ilegais de forma isolada, mas sim com as instituições afins, porque a EGTI não tem poder de polícia, a EGTI não tem competências para demolir, a EGTI não tem competências para chamar a força policial e retirar. Essa autoridade continua com as entidades locais, da administração local. E quando necessário, criamos equipas e grupos e trabalhamos juntos, seja na situação da regularização daqueles que é possível ou mesmo na desocupação daqueles que estão lá com fins ilegais, fins de especulação ilegais. Sobre a lei de terras, é clara, é objetiva, resolve esses problemas ou acha que devia haver alguma melhoria, uma revisão, por exemplo, na lei de terras? Bem, a lei de terras, ela foi aprovada em 2004. Ela já tem mais de 14 anos. Mas apesar deste decorrer de mais de uma década, em nossa opinião, a lei de terras é muito abrangente para aquilo que se pretende. Mas nós temos que reconhecer que na altura em que ela foi elaborada e aprovada,
alguns aspectos não se tinha em conta que hoje foram desenvolvidos. No caso, esta situação da ocupação ilegal. A Lei Terra não prevê isso, não normatiza os mecanismos concretos para isso. Nós normalmente tem-se recorrido timidamente à lei das contravenções e outros instrumentos administrativos, mas do ponto de vista legal a Lei Terra não previu. A Lei Terra não previu que teríamos ocupações ilegais, porque estávamos no princípio de que seria tudo ordenado primeiro e depois as pessoas iriam ocupar os terrenos, mas infelizmente a procura de melhores sítios e condições de vida para viver não permitiram isso, então o êxodo rural que continuamos a assistir até hoje ainda continua a ser. A procura é maior do que a oferta e é mais rápida, a ocupação ilegal é mais rápida do que a criação dos instrumentos para ordenar, então continuamos nesta... Esta ocupação ilegal muitas vezes é o que gera a especulação imobiliária. E como é que a EGTI está a trabalhar para combater essa especulação imobiliária? Correto. Ela tem duas formas, não é? Ela tem o próprio promotor que compra e não termina o projeto para depois especular, mas como também aqueles que ocupam os terrenos para depois fazerem disso negócio, não é? Exatamente. A grande questão dessa especulação é que ela sofre um revés. Normalmente, quando se faz uma ocupação ilegal, quem lá está não tem título, porque de acordo com a Lei de Terras e todos os instrumentos de ordenamento do território estabelecem que a terra aqui, para ser ocupada, tem de ter uma autorização da entidade competente para tal. Então, este é o pressuposto principal por onde a EGTI tem trabalhado. Por quê? Porque o que ocupa ilegalmente um terreno, ele vende a um promotor. Mas vende a um promotor a título verbal. O documento escrito é um documento escrito particular que não tem força jurídica. É uma declaração. Pois, que não tem qualquer valor jurídico. E quando confrontado, muitas vezes, e é o que temos vindo a ver, quando o promotor é confrontado com uma entidade que está a fazer a gestão e que mostra-lhe que é possível ter o título de concessão ou por via de escritura pública com o registro predial que lhe dá segurança jurídica, então ele já pensa duas vezes, ao invés de pagar pouco e depois amanhã ter problemas, é melhor pagar o justo, não é? Por aquilo que está e ter a segurança jurídica para fazer o seu investimento. Porque o maior problema é quando se começa a fazer investimento e depois vêm as autoridades locais para saber da legalidade do espaço e ver-se que não está e o projeto para. Então aí vem uma luta de que eu vou construir e depois vou ser multado e pronto, mas isso é uma situação que, volto a dizer, a gente não está sozinha, está com os órgãos todos e poderá, não vai ser surpresa ver estes dossiês evoluírem para processos crimes. Correto. Mas ainda uma questão, se o cidadão adquire um terreno pela EGTI, ele faz um contrato de promessa ou vai direto para um contrato definitivo e escritura do terreno? Isto depende muito da forma de pagamento, porque se o cliente não tem a possibilidade de pagar o terreno na totalidade, e se for de conveniência, podemos evoluir para um contrato de promessa, não é? Em que é feito down payment e depois, com aquilo que estiver acordado, ele vai dando seguimento para dar mais margem também de ir pagando e desenvolver o seu negócio. Se o cliente tem a pretensão de fechar o negócio em definitivo, então nós celebramos a escritura pública e fazemos o registro predial, tanto que é o registro, na questão do contrato de promessa, que é o registro provisório, na Conservatória de Registro Predial, ou quando tem a escritura definitiva, então também tem o registro definitivo. Isso vai depender muito da possibilidade do próprio promotor. Então podemos aqui já conhecer, para os nossos telespectadores perceberem quais são os modelos de aquisição e quais são os que já têm realizado, que têm praticado. Pode ser feita uma aquisição
por prestações, pode ser adquirido na totalidade. Não estamos a falar de renda resolúvel, não estamos a falar de leasing, mas estamos a falar de uma condição especial para as pessoas comprarem. Exatamente. Para além destas que estamos a falar, na verdade, de forma do contrato e modalidade de pagamento, nós também temos 3 formas de negócio. Nós podemos fazer a comercialização direta, que foi no caso essa que nós tratamos, pode ser a comercialização por parceria público-privada ou muitas vezes a comercialização por participação, que entretanto, parte-se com o pressuposto de que muitas vezes o cliente não tem as condições financeiras necessárias para adquirir o terreno, mas o próprio cliente em si é uma entidade que tem meios para desenvolver infraestruturas. E a EGTI, dos seus objetos de destino das suas receitas é o de replicar as infraestruturas nas outras áreas onde não tem. Vês que nós temos a gestão de todos os terrenos, mas nem todos eles estão em condições de ser comercializados, porque a EGTI só os pode comercializar quando eles estiverem dotados de infraestruturas e quando eles tiverem os instrumentos de ordenamento de território aprovado. E muitas vezes nós temos áreas que precisam de ter infraestruturas, mas às vezes o promotor não tem condições de pagar na totalidade. Então, na forma da participação, ele pode desenvolver a infraestrutura, depois é muito bem estudado o valor do investimento e pode ser então depois dotado de um terreno infraestruturado para ele poder desenvolver o seu negócio. Nós estamos na perspectiva de olhar todas as formas possíveis de se fazer negócio sem que a EGTI perca o seu objeto principal, que é o de contribuir no desenvolvimento e expansão das cidades urbanas e dos centros rurais, tal como estabelece o seu estatuto orgânico. Quem são os maiores clientes da EGTI? Bom, neste momento os maiores clientes são as grandes superfícies comerciais. E tem algumas referências que são nomes importantes que é para as pessoas poderem adquirir e fazer investimento à volta dessas grandes empresas, não é? Bem, tendo em conta que nós estamos presos ao contrato de confidencialidade, eu só posso dizer que as grandes superfícies comerciais estão nestas realidades, já fizeram negócios com a EGTI. Falamos do Quilamba e do Sequela, não é? Quilamba, Sequela, mesmo na cidade, na área do residencial de Camama também, que já temos negócios feitos, portanto, isso há bom tempo os cidadãos vão ter conhecimento, como já sabem que são terrenos sob gestão da EGTI, então perceberão. E as outras províncias? Estamos aqui a falar de Luanda e as outras províncias, o que é que está a ser feito nesse momento? Bem, as outras províncias, dado o próprio caráter da sua extinção e muitas vezes que nós temos a nossa sede aqui em Luanda, ainda não temos as nossas representações provinciais representadas, nós nas províncias estamos aí na altura de fazermos a due diligence, que é o procedimento primordial e normal que a EGTI faz quando lhe é afeta os terrenos por diploma específico. Essa due diligence ela é contemplada, ela engloba a análise técnica, que é para saber o nível de infraestrutura de que esta área é servida, e do ponto de vista jurídico, para saber o nível de instrumentos de ordenamento do território que estão já criados e publicados. Porque só com estas duas condições é que nós então podemos fazer a dita valorização passiva e então aí criar os produtos. Concomitantemente a isso, nós fazemos sempre o estudo do mercado a nível daquilo que é o modus operandi e a forma da economia da própria província. Porque a forma de fazer negócios em Luanda não será igual à forma de fazer negócios em Benguela e nem no Amibe, porque temos pressupostos econômicos diferentes. Então, nesta situação, a EGTI vai conhecer o fundo de desenvolvimento destas províncias para poder desenvolver produtos que estejam na mesma senda que os... Mas já temos algumas províncias que, neste momento, em atividade.
tem alguma província que já esteja pelo menos quase em fase de ser apresentado, não? Já sim. Nós podemos avançar basicamente no Wambo. Temos a centralidade do Losambo, que já temos a diligence quase ao fim e pronto a preparar os produtos. O mesmo estamos a tratar em Benguela, na província de Benguela, e vamos desenvolvendo a cada província no mínimo 1 ou 2 ativos para podermos... Agora, a parte mais importante que as pessoas querem lá em casa saber, Sim. Os preços que são praticados neste terrenos da EGTI. Sim, qual é a pergunta exata? Quanto custa o metro quadrado de um terreno para habitação, ou para um promotor imobiliário fazer investimento? Qual é a política de preço para a EGTI? Exatamente. É melhor falar pela política de preços, porque dizer os preços é como se fosse dizer uma tabela que é para todos, e é diferente. Mesmo já está a ser anunciada alguns projetos, portanto já existem preços. Sim, mesmo... O Quilamba e o Sequel já têm preços. Já sim. Mesmo em Luanda, os preços são diferentes. Por quê? Porque eles estão muito relacionados ao custo de infraestruturas. E nós, quando falamos na questão do custo de infraestruturas, não falamos só do custo, nós também olhamos para aquilo que é a qualidade das infraestruturas. Temos tido alguma resposta de surpresa de muitos promotores, muitas vezes os preços do Quilamba, do Sequel e da área residencial de Camama, porque pressupõe-se que deveriam ser menores, mas nós temos que ter em conta que o nível de infraestruturas que aí está e o custo não podem ser descurados na formação do preço. Estamos a falar de quanto, doutor? Em média, na cidade do Sequel, estamos a falar na altura de $90, mas isso não é indexado ao dólar. É que é a referência de que o Estado pagou para essas infraestruturas. Mas claro que o pagamento é feito sempre em kwanzas, não é, ao câmbio do dia. Porque estamos a falar de terrenos para habitação. Exatamente, aí são segmentos diferentes. Nós estamos a falar da média, mas temos que ver que quem faz um negócio para habitação tem um pressuposto diferente de quem faz para uma área comercial ou uma área de serviços. E nós... Mas ainda assim, se já existe uma tabela anunciada, se já há candidatos a adquirir, que valores é que está a ser praticado? Só para as pessoas terem uma noção. Exatamente. Mas é que se está a pagar no mercado. Mas a própria... Nós não avançamos com este valor. Porquê? Porque depende do negócio, depende daquilo que pretende fazer. Porque um dos pressupostos da comercialização não é a comercialização pela área do terreno, mas é pela área bruta de construção, pelo índice de construção. Então, por isso é que faz com que cada negócio seja um negócio. Então, o candidato tem que primeiro propor-se a adquirir um terreno para obter o preço final. Sim, exatamente. Temos o preço médio. Mediante o tipo de projeto que quer lá inserir. Exatamente, porque nós não podemos pôr o preço para quem vai fazer um projeto habitacional ou mesmo para quem vai fazer serviços. É totalmente diferente. É irreal pô-los na mesma senda. Por isso é que nós, para cada caso concreto, nós temos que fazê-lo. Porque, repare, muitas vezes a pessoa quer fazer um empreendimento e está no corredor central. O outro está na zona periférica, há um que está frente a uma avenida. Todos estes são índices, exatamente. Mediante o projeto. Exatamente. Então, isso tem muito a ver com estes pressupostos todos para poder definir o preço final. Ok. Muito obrigado, Dr. Pedro Cristóvão. Foi importante passar essa mensagem. Nós estamos aqui no programa Conexão Imobiliária para promover também este projeto, que é importante para os cidadãos que procuram, não só a nível habitacional, como também turismo, comércio e outros. E foi uma honra poder estar aqui na vossa casa e conhecer o vosso projeto. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Espero que tenha gostado desta entrevista e que de alguma forma o tenha ajudado nas suas decisões pessoais ou coletivas. Mas não deixe de estar connosco, não deixe de acompanhar o nosso programa, que todos os sábados, às 18 horas, estamos aqui para prestar todas as informações que podemos encontrar no mercado para o ajudar no mundo imobiliário. Até já! Essa foi a entrevista com o Dr.
Pedro Cristóvão. Lembrando que a sua contribuição é de extrema importância para o nosso crescimento, não deixe de enviar as suas perguntas e sugestões para o nosso e-mail conexãoimobiliaria@b2w-art.com ou para a nossa página do Facebook Conexão Imobiliária-B2W. Agora vamos ao espaço antes do primeiro tijolo com o arquiteto António Gameiro. Boa noite, aqui estamos para apresentar-vos mais uma rubrica antes do primeiro tijolo. Tal como ficou combinado no último programa, hoje vamos falar das fundações. Portanto, em relação ao programa passado, o projeto com as suas diferentes e distintas plantas, uma delas é a planta de fundações. A planta de fundações dá-nos a ideia de como começar a construir. Portanto, esta é a primeira parte do edifício. Atenção que para nós começarmos a fazer as fundações, temos que estar dotados de algumas ferramentas. Ferramentas que têm a ver com níveis, o nível de ar, o nível de bolha, o nível de água, o fio de prumo, enfim. São ferramentas que vão nos permitir nós podermos trabalhar primeiro o terreno, nivelar o terreno, para depois começar a fazer as escavações. Então, existem vários tipos de fundações. Existem aquela fundação que nós chamamos de fundação contínua, que é a parte que está enterrada no chão e que sai ligeiramente fora do chão e que em cima dela vão nascer as paredes. Portanto, este tipo de fundação contínua pode ser feita com muitos materiais. Pode ser feita com pedra, pode ser feita com bloco, pode também ser feita com uma armadura e depois enchida com betão. O mais importante é nós sabermos o tipo de fundação que vamos utilizar. E para saber o tipo de fundação que vamos utilizar, temos que, a priori, primeiro, saber qual é o tipo de terreno, para termos os cuidados necessários. Só para lembrar que muitas vezes, depois da casa construída, ela começa a ter algumas fissuras, começa a rachar. Então, isso acontece porque a fundação que nós fizemos, ela teve um assentamento, quer dizer que ela ficou mais adaptada ao terreno. Então nós temos que, antes de começar a fazer a fundação, saber que tipo de terreno é que nós temos. Existe um terreno que nós chamamos de solo mosaico, que é um terreno vermelho, que é muito bom, é um terreno que resiste muito bem. Mas existe também aquele terreno que normalmente é de terra escura. Nós chamamos argilas expansivas. Então, quando estamos a trabalhar num terreno de argilas expansivas, temos que ter o cuidado de, primeiro, fazer o buraco onde vai passar a fundação e depois, com um plástico, isolar o contacto que vamos ter entre o chão
a argila expansiva e a fundação que vamos fazer. Existem ainda outros cuidados também que temos que ter. Por quê? Porque a argila expansiva, quando chove, ela fica completamente úmida. E quando seca, ela estala. E quando estala, ela provoca algumas fissuras no chão. E se nós não tivermos o cuidado de isolar a fundação que estamos a fazer, quando chove, a argila expansiva enche. E se a fundação não está feita de acordo com o tipo de terreno que encontramos, quando chove e a argila enche, ela vai apertar a fundação e muitas vezes pode criar um desnível na fundação. E quando isso acontece, o que é que vai logo a seguir? A parede que está em cima da fundação, ela começa a ter rachaduras, fissuras. E é necessário, às vezes, em quase todas as situações, fazer algumas correções já na parede, porque não dá para irmos voltar a trabalhar no terreno, no chão, na fundação. Portanto, são cuidados primários que nós temos que ter. E as fundações podem ser de vários tipos. Por exemplo, se no projeto que nós concebemos vamos utilizar pilares para sustentar a estrutura da casa, é bom que a fundação não seja uma fundação contínua. Tem que ser uma fundação feita de sapata. Portanto, a sapata é uma base onde está assente o pilar. Vamos supor que o pilar seja de 40 centímetros por 40 centímetros, que seja um paralelepípedo feito dessa forma. A sapata tem que ter uma distância do pilar para fora, nos 4 cantos do pilar, que está de acordo com o cálculo que é feito em função do peso que este pilar vai suportar. Portanto, a fundação pode ser contínua, pode ser sapata. Quando se tratam de edifícios que tenham muitos pisos, normalmente, e em função também do terreno onde ele vai estar construído, nós utilizamos também fundação em estaca. Quer dizer, é um pilar que vai para o fundo da terra de forma a encontrar uma base mais sólida do terreno para ele poder se sustentar. Sapata pode ser contínua, fundação pode ser contínua, pode ser em sapata, pode ser em estaca, e depois vamos ver, de acordo com o tipo de projeto que temos, qual é a fundação mais aconselhável nessas situações. Então, já vimos que temos que ter conhecimento do terreno onde vai estar construída a casa, para sabermos que tipo de fundação é que vamos utilizar. Quando se trata de uma fundação num terreno argiloso, fundamentalmente que nós chamamos solo musseco, solo vermelho, não precisamos de ter muitos cuidados do ponto de vista de isolar o terreno para colocar a fundação. Quando se trata de um terreno que é de argilas expansivas, esse terreno normalmente de cor acinzentada, escura, que tem normalmente aquela função que já me referi, que quando chove ele enche e depois quando seca ele enxuga e estala, é preciso ter determinados cuidados. Esta fundação pode ser contínua, pode ser uma sapata, pode ser uma estaca ou de outro tipo. Por exemplo, naqueles locais onde existem sismos, normalmente fazemos uma
base contínua. Quer dizer, em toda a área onde a casa vai ficar assente, nós fazemos uma base única, né? Falamos numa placa em sistema Radier, né? Que é uma placa que fazemos de acordo com o seguinte: quando há algum sismo, quando há algum tremor, não existem partes soltas, isoladas. Quer dizer, a casa, toda ela está assente numa base e é a base, toda ela que se movimenta. E não há o perigo de a casa destruir-se completamente. Portanto, é uma placa em Radier, nós chamamos Radier pelo facto de ter ferro no sentido horizontal e no sentido vertical, que constitui uma malha que depois toda ela armada e com betão. Portanto, torna-se uma estrutura muito compacta que faz com que sempre que exista algum tremor é a placa toda ela que se movimenta e não partes se forem os pilares. Normalmente quando são pilares existem os movimentos que podem depois fissurar a residência. Muito obrigado e até o próximo programa. Muito obrigado, arquiteto Gameiro, e lembro que a sua contribuição é de extrema importância para o nosso crescimento. Por isso, não deixe de enviar as suas perguntas, as suas sugestões para o nosso e-mail conexãoimobiliaria@b2w-art.com ou para a nossa página do Facebook Conexão Imobiliária-B2W. Agora, sem mais demora, vamos ao quadro Metro Quadrado com o engenheiro Valdir Coelho. Caros telespectadores, bem-vindos a mais uma rubrica Metro Quadrado. No programa de hoje vamos falar sobre infraestruturas. As infraestruturas urbanas são o conjunto de estruturas e obras que permitem a utilização do solo, ou seja, são o conjunto de serviços que permitem o funcionamento de uma cidade. As infraestruturas urbanas podem-se dividir em 4 categorias principais. As infraestruturas rodoviárias, como a rede de estradas, as infraestruturas elétricas, como a rede elétrica nacional, as infraestruturas de comunicação, ou seja, telefones e internet, e por fim as infraestruturas de rede de esgotos e abastecimento de água. A falta de infraestruturas urbanas provoca desordem no crescimento das cidades, ou seja, a falta destes serviços diminui a qualidade de vida dos cidadãos, limita a atividade económica, a atividade empresarial, tendo necessariamente um efeito negativo no valor dos imóveis nessas localizações com déficit de infraestruturas. Por outro lado, a presença de infraestruturas tem um efeito multiplicador no desenvolvimento urbano, ou seja, a presença de estradas facilita a mobilidade de bens e serviços, a presença de rede de esgotos, de comunicação, é uma mais-valia para o dia-a-dia dos cidadãos, acabando por ter um efeito positivo e direto no valor dos imóveis que estão inseridos nessas zonas, facilitando o cumprimento dos objetivos e funções dos imóveis que estão nessas áreas. Caros telespectadores, obrigado por terem assistido a mais uma rubrica Metro Quadrado. Até ao próximo programa. Obrigado, engenheiro Valdir Coelho.
Não se esqueçam aí em casa de pôr as suas perguntas, as suas sugestões para o nosso e-mail conexãoimobiliaria@b2w.com ou para a nossa página do Facebook Conexão Imobiliária-arte.com. E assim chegamos ao fim do nosso programa Conexão Imobiliária. Já sabe, fique connosco todos os sábados às 18 horas. Bom fim de semana.